Agora na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. Com Deus me deito, com Deus me levanto, comigo eu calo, comigo eu canto, eu bato em um papo, eu bato em um ponto, eu tomo um drink, eu fico tonto. Com Deus me deito, com Deus me levanto, comigo eu calo, comigo eu canto, eu bato em um papo, eu bato em um ponto, eu tomo um drink, eu fico tonto. Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, celebrado no mês de fevereiro, e os Seus Filhos em versão ampliada aproveita a data para abrir espaço para discutir sobre o consumo precoce de álcool entre os jovens. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, a PENSE, apontam que 63% dos jovens entrevistados tomaram ao menos uma dose de bebida alcoólica. Especialistas acreditam que o contato ainda na adolescência pode aumentar as chances de dependência química. Mas como orientar os filhos dos jovens, dos adolescentes, sobre esse tema? Enquanto algumas famílias optam pela proibição, há aqueles que preferem liberar o consumo em casa para que possam orientar assim os filhos. Outras famílias preferem mesmo a conversa. O que será que funciona na prática? A gente vai falar muito sobre isso a partir de agora, aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Eu, Thaís Dias, estou aqui na área junto comigo sempre, você sabe, Roseli Saião. Oi, Roseli, tudo bem? Tudo bem, Thaís? Vamos pensar juntas, né? Vamos nessa. Eu também quero falar. Conosco uma adolescente que preferiu não ser identificada falando sobre o consumo de bebida alcoólica. Tenho 17 anos e comecei a beber aos 15 anos em uma festa da minha amiga. Hoje eu bebo socialmente, em festinhas, reuniões de amigos e até com os meus pais também. Roseli, ela fez questão de reforçar a idade, né? 17 anos, tá ali pertinho da maioridade, ou seja, dá a possibilidade de beber legalmente essa bebida alcoólica. E em muitas casas, os pais acreditam que, como a diferença é tão pequena, não há problema nesse consumo. Qual é a sua avaliação sobre esse assunto? Parece que a diferença não é grande se a gente pensa em números, né, Thaís? 17, 18. Mas a diferença é muito grande em dois sentidos. No sentido pessoal, do adolescente, o desenvolvimento é muito rápido, né? E a maturidade vai se desenvolvendo, vai experimentando questões, então faz uma grande diferença, sim, mesmo de 17 a 18. E tem a questão social, né? Ou seja, quando se diz que aos 18 anos, a partir dos 18, o jovem pode consumir bebida alcoólica, pode dirigir um veículo, é uma questão assim de passe social, ou seja, a sociedade diz para o jovem que a partir daí ele tem a responsabilidade e pode desfrutar dessas questões. Então, o ritual, né, de tirar a carteira, de fazer 18 anos, importa muito também para a maturidade do jovem. Tô por perto! O Guilherme de Porto Alegre tem 2 sobrinhos, um de 14 e outro de 17 anos. E ele faz questão de conversar com os adolescentes sobre o consumo precoce de bebida alcoólica e os seus riscos. Lógico, né, que existem algumas preocupações, por um ser um menor de idade, começar a beber antes da hora. E já também nessa época da minha adolescência era mais restrito. Tinha uma supervisão dos pais e tios. A preocupação em si é a bebida e as más companhias, né? Mesmo conversando com afilhados sobre o assunto, a gente fica com certo receio das amizades de hoje. Quem está no entorno desse jovem, se estiver observando algo saindo do controle, ou se estiver observando algo que acha errado, pode conversar com esse jovem, pode conversar com os pais eventualmente? Sim, certamente. Ser tio e ser tia, ou mesmo avós, né, não significa apenas desfrutar da companhia da criança, do adolescente, mimar, passear juntos, não, significa responsabilidade e compromisso também. E em se tratando de bebida, é preciso sim que eles façam algum tipo de intervenção. Em geral, conversar com os sobrinhos a respeito do tema importa muito, né? Porque o tio não tem, assim, tanta responsabilidade educacional. Ele tem mais uma relação afetiva que permite boas conversas e que muitas vezes o jovem ouve mais o tio do que quando os pais dizem, porque os pais dizem e vão ter uma atitude educativa em relação ao que disseram. Então os tios precisam estar alertas
porque não é uma questão apenas de más companhias, Thaís, é uma questão de um costume social. A gente ouviu a primeira adolescente dizer que começou a tomar bebida alcoólica numa festinha para adolescente, que os adultos permitem a bebida alcoólica. E pronto, não é má companhia, é uma questão da sociedade ter desenvolvido esse hábito, né, de adolescente, festa e bebida, tudo junto. Pronto, falei. A Lucelena, Roseli, ela é de Fortaleza e fala sobre essa relação de mãe com o filho adolescente no que diz respeito também ao consumo de álcool. Eu permito que meu filho de 17 anos consuma socialmente algum tipo de bebida alcoólica. Acontece em alguma comemoração da família, aí eu aproveito para explicar que ele não precisa fazer se não quiser. Mas se sentir à vontade, sim, mas que não faça escondido ou sem algum tipo de responsabilidade. Quando ele se tornar maior de idade, terá consciência na hora de decidir se quer ou não beber alguma coisa alcoólica. Roseli, alguns pais acreditam que se esse jovem começa a beber bebida alcoólica dentro de casa, isso pode gerar uma consciência maior, eles podem conversar mais sobre o tema, os pais podem ter uma noção maior sobre a relação do filho com a bebida. É por aí ou nem sempre? É uma escolha da família, né? Para algumas famílias dá certo no sentido de o jovem adolescente se educar mais, tomando bebida alcoólica com a família, aí de uma maneira comedida. E há famílias que não dá certo, Thaís, que o jovem aprende a beber com os pais e não consegue se segurar e bebe bastante fora, né? Distante dos pais. Então é uma questão que a família precisa pensar bastante. Recentemente eu ainda conversei com um pai, né, que disse que quando ele era criança ele tomava vinho com os pais, os avós, que eram imigrantes italianos. Então há uma diferença e sempre eu vou apontar a questão da sociedade, é social. Naquela época as crianças tomavam vinho em família e não tinham essa vontade de tomar bebida alcoólica fora daquele momento, né? E hoje não, hoje muitos adolescentes podem ter vontade, podem até pensar que precisam disso numa festa, por exemplo. Me conta uma história. Qual é a sua dica sobre esse assunto, Roseli? Sabe, Thaís, em geral, os adolescentes olham para o álcool, usam e acham sempre que é uma beleza, só traz tudo de bom, mesmo quando eles pagam com uma ressaca enorme. Nem sempre, né, é assim. E eu vou indicar um livro que foi escrito com muita coragem, pela minha amiga Bárbara Gância. Ela conta a história dela, né, na dependência do álcool, e tudo que acontecia quando ela vivia, né, no álcool, e depois a maneira como ela conseguiu e decidiu sair disso. O livro é Saideira, uma dose de esperança depois de anos de luta contra a dependência. O consumo de bebidas alcoólicas pelos jovens continua sendo nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Para bom entendedor. Marcone Oliveira é neurologista de Belo Horizonte e fala pra gente sobre alguns dos principais riscos que envolvem o consumo precoce de bebida alcoólica. A gente tem que pensar que os cérebros dessas crianças, desses adolescentes, estão em formação. Então, eu tenho uma droga que age no sistema nervoso central, que influencia, né, gosta do cérebro, cai na corrente sanguínea e vai direto para o cérebro e começa a causar alteração funcional desse cérebro. Então, eu tenho alterações de adolescentes que usam álcool com mais frequência, eu tenho alterações tanto do ponto de vista emocional, quanto do ponto de vista comportamental e até mesmo cognitivo e de memória. Então, são vários riscos em que a família tem que ficar muito atenta a isso mesmo. Conosco também a psicóloga Cassandra Costa, que vai falar também sobre, principalmente, o uso excessivo e precoce do álcool.
esse uso excessivo do álcool traz sequelas, né, consideráveis. Pode afetar aí o funcionamento neuroquímico, o emocional, trazendo déficit de atenção, perda de rendimento escolar, retardo no aprendizado, desenvolvimento de habilidades. Roseli, a gente trouxe as palavras, né, de alguns especialistas para tratar principalmente desses riscos, para que os jovens e também suas famílias tenham a informação correta, a informação com credibilidade, para que possam, a partir daí, tomar suas decisões, né? Exatamente. E é importante, né, que os pais e mesmo a escola não tratem o assunto de uma maneira assim, destruidora, né? Faz mal, porque o jovem sabe, porque ele já experimentou, que um pouco faz bem, né? Então é preciso sempre equilibrar a informação para a gente conseguir a confiança do adolescente. Ou seja, a gente sabe que possibilita isso que você acha bom, mas a gente sabe também que tem esse risco, tal. Então, vamos lá, né? Se você beber, não pode exagerar. E aí é uma questão de conversar assiduamente. Não é uma conversa que começa, termina e pronto, está resolvido. Não. São conversas, inclusive não pessoais, a partir de notícias lidas, né, em conjunto, que podem ajudar sempre nesse diálogo e nessa formação. Relações sociais afetadas, cobranças para correr atrás do tempo perdido no estudo, medo de contrair o coronavírus, são alguns dos aspectos que têm contribuído para aumentar o estresse dos jovens. Recentemente, a síndrome de burnout tem ganhado muito espaço nas notícias e pode afetar cada vez mais pessoas, inclusive os jovens. Alguns especialistas têm já relacionado essa síndrome a esse estresse todo vivido pelos adolescentes, principalmente nesse período da pandemia. A doença ela tem 3 principais sintomas, que são sensação de esgotamento, capacidade de executar tarefas reduzida, também aqueles sentimentos ruins, negativos, que não nos abandonam. A pandemia complicou muito os casos de saúde mental, nós falamos bastante sobre isso aqui, tanto relacionado ao confinamento, quanto também às exigências envolvendo a execução de algumas tarefas. Por isso, a gente vai falar sobre a saúde mental dos jovens nos próximos minutos por aqui. Para bom entendedor... Conosco, o médico Roberto Ailmer. Ele explica como o cérebro, na adolescência, na juventude, pode ter sido impactado na pandemia. Segundo uma pesquisa, né, já realizada recentemente, os casos de burnout têm se tornado mais frequentes e isso pode aumentar ainda no futuro. Os jovens, até mais ou menos 4, 25 anos, não têm uma completa formação, a sua capacidade de olhar futuro estrategicamente, antecipar jogadas como se fosse no xadrez, ela é menor ainda do que uma pessoa mais velha, porque é um processo de amadurecimento. E esse impacto também ele foi mais forte nos jovens, porque está falando aqui do pessoal da escola, da faculdade e do começo de carreira. Roseli, vamos lá. O que é o burnout e de que forma os nossos jovens estão sendo muito impactados por tantas cobranças de todos os lados? Thaís, sabe, em alguns momentos, todo adulto já sentiu um esgotamento, né? É um esgotamento físico, mental, que a pessoa tem vontade de se jogar num lugar e ficar. Isso é o sintoma principal que explica o conceito, né, dessa síndrome. Então é importante assim lembrar que não é uma questão de preguiça. Outro dia uma mãe me dizia, meu filho é muito preguiçoso. Não, ele estava super estressado e nada conseguia fazer. Então é importante lembrar, né, que esse esgotamento não é uma questão de escolha do jovem ou da criança. Aconteceu pela situação geral, né, da pandemia, por exemplo, ou às vezes situações pessoais, familiares que levam a isso. Minha voz. A
estudante Ariel, de 13 anos, é de Brasília e fala como esse período da pandemia acabou prejudicando não só a saúde mental, como a relação familiar também. Eu fiquei a maioria do tempo em casa, eu só moro com a minha mãe, então eu fiquei em casa com ela e os conflitos aumentaram muito. A gente brigava o tempo todo, a gente já não aguentava mais ficar na mesma casa, foi horrível. Eu desenvolvi depressão, agora eu tô melhorando, mas esses últimos anos foram horríveis, 2 anos sofrendo com isso e tendo conflitos com a minha mãe o tempo todo, perdendo a cabeça com coisa pequena, foi horrível. A gente vê o estresse gerado, né, no nosso dia a dia, seja na relação com o trabalho, no caso dos jovens com a escola, seja com os amigos, principalmente nas relações familiares. Todo mundo ficou à flor da pele, né? Exatamente, esse confinamento, né? A gente ouviu a Ariel dizer que ela ficou muito em casa e só com a mãe, e aí então tudo deságua nesse relacionamento, né? Inclusive pequenas coisas, como ela também disse. Então, os relacionamentos familiares foram se esgotando também, e estressando todos os envolvidos. E por isso que é bom pensar em alguma saída, né? Para o jovem, para a criança, a escola agora é uma ótima saída. Que sufoco! O Diogo tem 17 anos e mora no Rio Grande do Sul. Ele buscou ajuda psicológica, Roseli, para lidar, né, com tanta ansiedade que desenvolveu nesses últimos meses e para dar conta de tudo isso. Vamos acompanhar a palavra do Diogo. Eu acabei ficando com uma ansiedade muito grande por causa da pandemia. Isso começou já nos 2 primeiros meses de isolamento. Para te ter noção, o meu pai achou que era frescura, né? Teve que ir atrás de psicólogo, psiquiatra, para tratar da ansiedade causada pela Covid. E por causa de taquicardia, né? Eu acabei indo atrás e tenho tratado de um ano pra cá, né? Mas ainda me sinto desconfortável com esse surgimento das variantes, porque parece que não vai acabar nunca. A gente compreende exatamente, né, essa angústia toda do Diogo. E Roseli, quando a gente sabe que é hora de pedir ajuda para um profissional, para uma pessoa que é capacitada exatamente para nos ajudar a entender e a lidar com esses sentimentos todos? Sabe, Thaís, em nossa sociedade ainda a gente mantém um preconceito muito intenso a respeito da saúde mental. Você ouviu, né, todos os nossos ouvintes perceberam o Diogo falar que o pai achou que era frescura, né? Então, muito do que do que mostra, né, o comprometimento da saúde mental é visto como frescura, vagabundagem, preguiça, falta de vontade. Não, né? É preciso tratar a saúde mental da mesma maneira que tratamos a saúde do corpo. Então, em geral, na saúde do corpo, os pais percebem quando é a hora de procurar o médico, né? Às vezes está resfriado, pega uma febre, mas os pais percebem que não é nada mais sério. E às vezes não, essa febre está muito persistente, vamos procurar um médico. Então a saúde mental é a mesma coisa, Thaís. Quando as nossas conversas não ajudaram, não conseguiram tirar o adolescente, ou mesmo a criança, daquela crise que também pode ter manifestações físicas, taquicardia, né, como o Diego disse. Então é importante aí procurar um especialista, um profissional da saúde, pode ser psiquiatra, pode ser psicólogo, enfim, alguém que possa amparar a criança, o jovem, a família nesse momento. Vamos navegar! Que dica que você traz sobre esse tema para os nossos ouvintes, Roseli? Muitas pessoas ainda não entendem bem, né, o que é a síndrome. Então eu escolhi um artigo que explica melhor a esse respeito. O site é mundo4d.com.br, esse 4 é número, né? E o título é Síndrome de Burnout em Crianças e Adolescentes. Então, síndrome de burnout em crianças e adolescentes, a indicação desse artigo que a Roseli falou agora há pouco no site mundo4d.com.br. A pausa é rapidinho, a gente fala mais desse assunto já já.
A saúde mental dos jovens continua sendo nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Para bom entendedor. Conosco, Zacarias Ramalho, que é psicólogo especializado em crianças e adolescentes e professor de psicologia. Ele fala sobre quais estratégias podem ser adotadas pelos pais e professores para lidar com o estresse excessivo causado nesses jovens pela pandemia. Então, quando a gente fala de estratégias, de enfrentamento, a gente pode estar falando de possibilidades, que podem ser lançadas para que isso seja amenizado. Então, como é que se pode amenizar? Falar das emoções. Então, não é dizer isso é besteira, isso vai passar. Então, como é que nós podemos fazer para que essa situação ela seja mais amenizada? E aí você começa a criar as estratégias junto com o jovem, E aí o jovem ele vai te dando essa resposta e você pode ir dando os feedbacks em relação a isso. Roseli, quando a gente está falando de saúde mental, falando do estresse, a gente tem todo um grupo que envolve principalmente o convívio diário com esses adolescentes, principalmente agora com a retomada das aulas. Tem aquele grupo de amigos, tem o grupo de professores, de profissionais de educação, tem a família, aquele círculo mais restrito do pai, do irmão, da mãe, mas também aquela família como um todo que a gente sempre fala aqui, esse grupo ampliado. Todo mundo pode e deve auxiliar esse jovem, esse adolescente que está sofrendo com esse problema na saúde mental. Nós não temos o costume de tratar das emoções, quando a criança começa a andar, engatinhar, andar e começa a pegar os utensílios da casa, quando ela pega, por exemplo, uma xícara de louça ou um copo de vidro, os pais logo informam para a criança, cuidado, isso pode quebrar, segura bem. E quando a criança tem uma crise de raiva, os pais não se lembram de falar, cuidado, essa emoção que você está sentindo pode machucar você, pode machucar outra pessoa. Então é muito importante que a gente trate das emoções das crianças e dos jovens. A escola também, não estava até muito recentemente tratando dessas emoções à luz do conhecimento, pois precisa, principalmente agora, em que nós vamos passar por um longo período com consequências de toda essa situação que a pandemia trouxe para crianças e adolescentes. Amor é um livro, sexo é esporte, sexo é escolha, amor é sorte. Sexo ainda é um tabu para muitas famílias, mas a sexualidade é algo natural e tratar do tema é fundamental. Mas como lidar com a questão da privacidade dos filhos na hora dessa descoberta? E na escola, a educação sexual também deve ser um tema ou não? Como criar esse canal de comunicação para levar informação real, informação importante, principalmente no que diz respeito à saúde? A educação sexual é o nosso assunto a partir de agora nos Seus Filhos em versão ampliada de hoje. Seus pais. A Josilda é quem conversa conosco agora, direto de João Pessoa. Ela divide conosco que tem vergonha de falar sobre sexo com os filhos. Eu nunca falei com meus filhos não, porque eu me sinto muito envergonhada a falar de sexo, porque eu não fui acostumada assim, minha família, meu pai, minha mãe, nunca falou isso. E eu nunca procurei ajuda, porque quando eu era mais nova eu nem procurava ajuda, imagina agora depois que eu tenho 53 anos, é que eu não vou procurar mesmo, Não é bem assim, tá, Josilda? Você pode ainda procurar ajuda, tem muito tempo pela frente. Agora, Roseli, muitas vezes essa é uma realidade que a gente ouve, Olha, mas ninguém falou isso comigo antes. Como é que eu vou falar isso com meu filho? Eu tenho um certo constrangimento. E nesses casos, Roseli? Sempre tem uma possibilidade de alguém da família ter mais trânsito com esse tema, que de fato constrange muita gente, Thaís. Principalmente pais, pensando na questão dos filhos. Então sempre tem um tio, uma tia, e também é importante lembrar que tratar desse tema não é falar da sexualidade do filho, da filha, mas é tratar das questões que envolvem, por exemplo, de todas as condutas que a família e os valores que a família tem e faz questão de ter,
da sociedade, né? Só para ter uma ideia, um tema muito discutido, né? Nesse assunto é o aborto. É a favor do aborto, é contra o aborto. Então é muito importante mostrar que depende muito da sociedade a maneira como se vê essa questão. Então sempre é possível conversar a respeito da sexualidade sem tratar diretamente dessa questão do filho ou da filha. Pronto, falei. Hora de ouvir Yasmin, que também é de João Pessoa. Ela tem 22 anos e fala sobre como as conversas sobre sexo aconteceram na casa dela durante a adolescência. Sempre tive esse espaço de poder ter diálogo, de ter uma base, uma estrutura legal de conversa. Por vezes ainda mais com a minha madrinha do que com a minha mãe, porque a gente às vezes fica naquele acanhado, mas minha mãe sempre sentiu a necessidade de conversar comigo abertamente sobre todos os assuntos, de métodos contraceptivos, das minhas escolhas também. Sempre foi colocado muito o que eu queria pra minha vida, se eu queria construir uma família cedo, se eu queria construir o meu império cedo, eu sempre optei pelo meu império, e a partir disso elas sempre foram me falando. Então você tem que se prevenir, tem que lembrar que o mundo tá lhe oferecendo isso, que você não vai querer ser mãe cedo, por isso tem que usar isso. É questão de ginecologista, de marcar ginecologista, de falar como foi consulta, tudo. Agora, Roseli, uma observação, né, conversando com alguns pais e com alguns jovens que eu acabo tendo, é que há uma espécie de temor, né, de colocar medo nesse jovem. Ou você vai pegar uma doença, ou você vai engravidar cedo. Não é pelo medo, né? É importante também a orientação, trazer a informação, mas sem colocar aquele medo todo, né? Nós temos esse costume, né, na educação, sempre ameaçar, sempre apontar os problemas sérios que podem ocorrer com tudo, em todos os temas. A gente gosta, né? A gente se apegou a essa questão de ameaçar, de mostrar todos os riscos e perigos. Mas não é só isso, né? Nem é só isso com a bebida, que a gente falou lá no início do programa, e muito menos com a sexualidade. É uma questão da vida, como a gente ouviu a Yasmin dizer, né? E da vida que pode oferecer muita possibilidade de autodescoberta, descoberta do outro. Então, o importante mesmo é tratar do assunto com naturalidade e apontar sempre, né? Isso que é importante, os valores da sociedade e da família. E a escola? Diz o quê? O Anderson Souza é professor de Educação Física em Fortaleza e ele fala conosco sobre a sua experiência ao ter contato diário com os jovens e as conversas e as dúvidas que surgem sobre esse assunto, sobre o sexo. Eu sou professor de Educação Física e eu acho que, por isso, alguns alunos se sentem mais à vontade de falar sobre esse tema. Quando na sala de aula a gente conversa, interage, eu percebo que alguns interagem mais do que os outros e outros são bem mais tímidos, entendeu? No entanto, eu oriento tanto a procurarem sites confiáveis para as pesquisas, como também conversarem com os pais, porque isso é muito importante, né? Tento esclarecer algumas dúvidas e sempre concilio com a escola para que a gente possa ter uma interação maior e em conjunto. Há quem acredite, Roseli, que educação sexual não deve ser tratado na escola, que é um assunto que diz respeito apenas à família. Mas não é bem assim, né, Roseli? Sim, nós temos muito conhecimento, né, construído, formal, a respeito da sexualidade em todos os aspectos. E é bom lembrar, né, que nem todo pai, nem toda mãe tem todas essas informações para transmitir, né, para os seus filhos. Então eu insisti muito nessa questão e vou repetir, né? Cabe à família, nessa questão da educação sexual, questões muito assim, particulares daquela família e da sociedade em que ela está inserida. E cabe à escola, né, principalmente os valores da sociedade, mostrar a diferença no tratamento desse tema entre as várias sociedades e também, né, na transmissão de todo o conhecimento construído a respeito desse tema. É muita coisa para uma família só, Thaís. E como, né, Roseli? Por isso, a gente sempre faz questão de dividir com você dicas, né, trazidas pela Roseli. E é isso que a gente vai falar agora. Me conta uma história. Que dica é essa que você traz para o nosso ouvinte agora, Roseli? É um filme que eu adoro. Eu já indiquei faz muito tempo aqui
e vou indicar novamente porque sempre temos ouvintes novos, ou aí passou despercebido. O filme chama-se Crazy, Loucos de Amor. E é um filme que conta a história de um adolescente, aliás, é uma família, né, desse adolescente, e ele descobre qual é o seu desejo sexual, e aí ele tem muitos embates com ele mesmo e com a família a esse respeito. É um belíssimo filme, muito sensível, que chega a emocionar a gente. Crazy, Loucos de Amor. A educação sexual dos jovens continua sendo nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Na minha opinião... Conosco, a Mônica Mulatinho, que é ebiatra, uma especialização da pediatria que foca nos adolescentes. A médica explica sobre como a educação sexual deve ser passada para os jovens, que podem, assim, tomar decisões seguras e saudáveis. A gente faz um projeto de educação sexual de 10 a 14 anos e um de 14 a 19, com temas mais apropriados para cada idade. Mas a gente vai falar sobre sexualidade, sobre sexo biológico, sobre questões de gênero, a gente vai falar sobre planejamento familiar, todos os métodos anticonceptivos. A gente vai fazer a oficina de sexo seguro, que é ensinar a colocar o preservativo de todas as formas, sem cortar o clima. Roseli, é importante informação e, como ela diz, informação destinada a cada faixa etária, ou seja, a maturidade que esse jovem vai ter para poder receber essa informação, né? Programas que envolvem não só os professores, os pais, mas também o lado da medicina, né? O caso da própria doutora Mônica. Verdade, né? A questão da sexualidade envolve aspectos biológicos importantes. E aí temos muito conhecimento, né, das ciências médicas que precisam ser transmitidas aos jovens. Se ficou com alguma dúvida, manda mensagem pra gente, seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Você sabe que você também pode encontrar a gente nas redes sociais. Anota aí, @Roseli Saião, Roseli com Y, Saião também, ou @Thaís B. Dias, Thaís com H. Para você ouvir o nosso programa quantas vezes você quiser, é fácil e simples. Anota aí o site bandnewsfm.com.br. Lá é só procurar por Colunistas, Seus Filhos e dar o play. A gente fica muito contente em dividir essas informações com você e contar com a sua companhia todos os dias aqui nas nossas colunas, mas também no nosso programa em versão ampliada. Obrigado pelo carinho. Agradeço também a produção da Camila Quaresma, a sonorização do José Antônio de Araújo e, lógico, aos ensinamentos da minha companheira de todos os dias, Roseli Saião. Um beijo, Roseli. Um beijo, Thaís. É sempre um prazer conversar com você. Muito carinho para os nossos ouvintes. Continue ligado, porque os Seus Filhos você só ouve aqui na Band News FM. Você ouviu Seus Filhos na Band News FM.